Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Vamos dar continuidade aqui na preparação para a certificação LPI C3, prova do Samba, né, 300-100, onde estamos aí numa maratona vendo diversos aspectos de tópicos voltados para a administração do Samba, Free IPA ali, eu já ia falar FreeNAS. E nós estamos aí no tópico 302, que é o Samba and Active Directory Domains, tá? No item 302.1, nós estamos trabalhando aí na parte de Samba as Active Directory Domain Controller. E hoje nós vamos ver falar um pouquinho a respeito dos mestres de operação, saber como que eles funcionam, quais são as funções, certo, de cada um deles ali. Nós sabemos que esses mestres aí, eles podem ser distribuídos dentro da sua estrutura de controladores, tá? Geralmente quando você instala o primeiro, fica concentrado nele, mas dá para ser distribuído até para fazer a administração da cargas, porque cada um deles vai ser responsáveis por um determinado aspecto. A gente vai ver que tem alguns ali que são a nível de domínio e outros são a níveis de floresta. No total nós temos aí 7. Se você dá um Samba Tool aqui, ó, nós vamos ter o FSMO, e vamos ter a opção do Show, que é onde ele vai mostrar para você quais são os 7. Ó. Entre eles nós temos o Schema Master, Infrastructure Master, temos a opção do Read, temos a opção do PDC, Domain Naming, Domain DNS, Name Zones e Forest DNS Zones. Beleza? Primeiramente aqui, ó, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito. Vamos falar primeiramente a respeito do PDC, que é o Primary Domain Controller Emulator, tá? O PDC hoje acaba que ele é responsável por diversas tarefas aqui, principalmente voltadas na parte de autorização. Então ele provê toda a parte de time services. Quando você tem mudanças na parte de password, a parte de replicação é responsabilidade dele. Processar toda a parte de bloqueio de contas, gerenciamento de group policies, falhas em autenticação. Então, todos esses itens que eu falei abaixo é de responsabilidade de um PDC. Se você tem um ambiente muito grande, até um alerta que tem que ficar de olho com relação, porque pode ser que, certo, seja muito exigido, se for muitas conexões, muitas contas de users, pode ser muito exigido aí, certo, de CPU na parte de autenticação. Então pode trazer uma certa lentidão ou na parte de sincronização das suas senhas, tá? Esse aqui nós temos um por domínio. Então você vai ver que ele é a nível de domínio e nós temos apenas um por domínio. Mostrando nesse momento aqui, ó, se você pegar, por exemplo, o PDC, ele está lá na VM01. Ó. Esse aqui é o local atual onde ele está armazenado, que é a máquina controladora. Falando um pouquinho aqui ó, a respeito do RID, né? Nós temos aqui ó, essa possibilidade de você ter, estou procurando ele aqui, ó, o RID, tá? Esse mestre de operação, chamado RID, ele é responsável exatamente pelo gerenciamento de todos os objetos, certo, de identificação exclusivos dentro do domínio. Nós temos duas informações importantes aqui. Ó. Temos um identificador que é chamado de SID, que é o identificador de segurança. Então, nós temos, por exemplo, um SID que é utilizado no domínio, é um SID único. Então, todo objeto que é criado naquele domínio ele vincula aquele SID. Porém, nós temos um identificador, certo, que ele é exclusivo, que é o RID, que é um identificador relativo. Então, os objetos, o que acontece? Eles recebem esse identificador relativo. Com isso, o que acontece? Nós temos um mestre que ele faz o quê? Ele distribui, para que não haja duplicidade, como ele tem que ser exclusivo, ele distribui para os controladores aqui ó, qual que é o intervalo de reads que cada um vai poder disponibilizar para distribuição dentro dos objetos, qual que é o pool de reads que cada um deles vai poder estar utilizando. Essa opção é exclusiva dentro do domínio, tá? Então ela também é por domínio. Outra opção que nós temos aqui é o esquema Master Rules, tá? Quando a gente fala de esquema, toda a parte de estrutura que você tem, certo, é armazenado dentro de esquemas, ok?
E muitas vezes é necessário você fazer uma alteração e essa alteração ela é replicada para todos os integrantes, todos os domain controllers dentro de uma floresta. Então, a alteração é feita dentro do contexto de nomenclatura ali do esquema, onde você muda toda a parte de atribuição. E uma vez que você faz essa alteração não é feita no domínio, é feita diretamente na floresta, tá? Esse é um dos elementos que você faz as mudanças dentro da floresta. O que ele faz? Ele começa a replicação para todos os controladores de domínio que estão presentes dentro daquela floresta. Bom, outro item aqui, ó, como nós estamos vendo aqui, a parte de esquema master. Esquema master, Rally. O esquema nós já falamos, né? Na verdade, o próximo item que a gente vai estar vendo aí é o Domain Name Master. O Domain Name Master, pessoal, como o próprio nome já está dizendo, ele é responsável por toda essa parte de nomes. Então, o namespace ali, que é voltado para o nome, nós temos aí exatamente esse mestre de operação que é responsável. Toda vez que você tem, por exemplo, controladores de domínio dentro do Active Directory, certo? Que você tem, por exemplo, o controlador pai, vamos supor, temos aqui o IT Master Cloud ponto interno. E dentro dele nós vamos criar alguns outros nomes, como controladores filhos, tá? Toda essa parte do vínculo nominal que acontece entre eles é responsável pelo Domain Name Master. Ele é o responsável por toda essa função. Ele é a nível de floresta também, tá? Então ele é responsável pelos nomes que você tem dentro da sua estrutura de namespaces dos domínios. Exemplo, como nós fizemos, df. itmastercloud.interno, sp.itmastercloud.interno. Então, quando eu crio domínios filhos, toda essa parte de estruturação de nomes, ele é o responsável. Temos um outro item aqui, ó, que é super importante, que é o de infraestrutura. Tá? Quando você olha para o de infraestrutura Master Rally, o que acontece? Esse componente aqui ele é fundamental. Ele é o responsável por toda a parte de atualização dos objetos de segurança, tá? E toda a parte de strings names, certo? Que você vai estar utilizando. Então, por exemplo, quando você pega em um determinado domínio, que você adiciona um determinado grupo de segurança e você vincula um outro domínio diferente, quem é que vai fazer essa correlação entre eles? Dentro da infraestrutura. É exatamente esse mestre, tá? Então ele é responsável por todo o gerenciamento destes objetos aí, principalmente quando é utilizado entre grupos de segurança entre domínios diferentes. E ele também aqui nós temos um por domínio, tá? Basicamente agora os outros dois que nós vamos estar trabalhando aqui, ó, o Domain DNS Zone Master, ele é responsável, certo, por toda a parte de adição e exclusão de qualquer zona que você tiver integrada dentro do seu Active Directory. Então nós sabemos que as zonas elas podem ser integradas diretamente dentro do nosso controlador de domínio. Então nós vamos ter aqui exatamente ele fazendo esse papel, tanto pela adição, como também garantir a adição, como também a exclusão, certo, dessas zonas. Esse também é um por domínio, tá? De forma semelhante, também temos aí o último, que é o Forest DNS Zones. Também quando você vai criar lá, ele permite você dizer se você quer armazenar ela a nível de domínio ou se você quer armazenar a nível de floresta. Então ele é responsável por toda essa parte de coordenação, adição, exclusão dos registros em toda a floresta, certo? Nos servidores de DNS que hospedam esse tipo de zona, tá? Bom, esses aí são os 7 mestres de operações que nós temos, tá? Bom, vamos lá. Para você fazer a transferência, por exemplo, já vou aqui para o segundo controlador. Como você pode ver, ele já está todos eles aqui no VM01. Você pode transferir individual, você pode transferir diversos de uma só vez, tá? Então, usando o comando Samba Tool, FSMO, temos a opção de transfer. Aí dentro de transfer eu vou falar, transfer, tem que digitar certinho. Eu posso dizer para ele assumir esse determinado papel, ó. Então, quando eu utilizo a opção 6 aqui, ó, ele vai assumir. Isso aqui geralmente é mais utilizado quando você não tem mais a comunicação entre eles, você quer que um determinado servidor assuma aquela função, ou você pode pegar e fazer a transferência, tá? Aí eu vou colocar qual que é a Rally que ele vai estar assumindo. Então, menos Rally.
Dentro do menos menos rule eu vou colocar, por exemplo, eu quero a função, por exemplo, do read. Deixa eu só ver aqui. Opa, escrevendo errado também, aí não vai, né? Rally. Tava certo a escrita. Deixa eu só pegar um help dele aqui. Transfer menos menos help. Só para ver o nome certinho dele, ó. Aqui, ó. Então, read é read all. Esse aqui é o nome dele, ó, do read. Tá vendo? Esquema é master rally. PDC é esse aqui. Vamos lá, vamos colocar ele. Deixa eu limpar. Bom, vamos lá. Ó, o comando correto é esse aqui, ó. Coloca entre aspas aqui, ó. Então, samba2 fsmo transfer menos menos rule igual a read. Aí ele já faz a transferência para esse. A mesma coisa os outros, ó. PDC, naming. Então, cada um deles vai ter um nome específico que você pode estar utilizando. Caso você tenha dúvida com relação às opções, você pode dar o menos menos help, que aí ele traz para você, ó, menos menos rule e cada um desses nomes aqui, ó. Só que coloca ele, ó, naming, por exemplo, ó, infrastructure, coloca ele entre aspas simples, que aí ele já vai aceitar, tá? Ó, vou colocar aqui naming, faz a transferência normalmente. Aí a mesma coisa, caso você queira transferir de volta para o outro servidor, faz a mesma execução, só que do outro lado. Entendeu? Por isso que você pode fazer essa distribuição. Deixa eu colocar um show aqui, ó. Menos transfer show. Só para você visualizar como que ele está. Ó. Então, desses aqui já está tudo ok. Falta o que? O PDC e falta o read. Então, vou voltar eles aqui novamente. Ó. PDC, menos menos rule e a opção de read. Então, todos eles agora, voltei os mestres tudo para o primeiro servidor. Outro item que é cobrado aqui dentro da prova de certificação é a configuração para você fazer a replicação entre os seus controladores da sua pasta do Sysvol utilizando ou o rsync ou o Robocop. Por que utilizar o rsync? Tá? Hoje até a versão, pelo menos a versão atual, ele não suporta toda essa parte de replicação. Então, para que a gente consiga ter esse recurso dentro do ambiente de multi-DCs aí, é necessário que seja implementada essa solução de forma alternativa, para ele manter a sincronia aí entre os dois. Nós vamos fazer essa configuração aqui, ele trabalhar de forma unidirecional. Então, todas as alterações a gente vai procurar fazer aqui no VM01 e ele vai replicar para VM02 da parte do Sysvol. Por que escolher o VM01? Tá? Porque ele é o nosso, lembra dos mestres de operações? O emulador de PDC, que faz toda a parte de gerência de políticas de grupo, etc. e tal. Então, um dos elementos que tem ali dentro é exatamente as políticas de grupo. Então, para que seja replicado para o outro controlador, é importante que você tenha toda essa sincronização sendo feita da VM01 para a VM02. Além disso, ele é muito simples, o rsync é muito simples de ser instalado e configurado. A maior parte das distribuições ele já tem suporte a ele. O ideal é que se faça também utilizando o túnel do SSH, tá? Uma conexão mais segura. Aqui eu pedi para fazer a instalação de um apt install rsync nas duas máquinas. Fazer geração, vou fazer aqui a configuração do rsync para transferir o sysvol via SSH. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, mesmo com o root mesmo, só para testar, mostrar para vocês um pouquinho aqui. Vou fazer a geração SSH keygin -trsa. Não vou colocar passphrase, fiz a geração. Agora eu vou fazer um SSH copy ID lá para a máquina 10.1.110. Ok? Deixa eu ver se ele está liberado aqui. Pode ser que não esteja liberado. Deixa eu fazer a cópia direta. Vim ssh de underline config permute root login
Yes. systemctl restart SSH. Beleza. Vamos fazer a transferência aqui. Isso aqui é para fazer a transferência da chave, tá? Vamos lá. 10.1.110. Já manda direto para o chaveiro. Só para testar aqui, ó, root arroba 10.1.110, conexão direta na máquina. Beleza? Então, fechamos aqui, ó, fizemos a conexão direta via SSH, fiz o teste da conexão, agora eu vou testar, vamos fazer o envio exatamente da pasta sysvol para o outro lado. Olha só, os parâmetros aqui que nós vamos estar colocando, rsync, vou passar aqui ---- dry run, só para ele fazer um teste, uma simulação. Mantendo os atributos aqui, as ACLs, archive, virtual, compressão. Permissão dele 775 das criações. Vou pedir para ele fazer a deleção, delete after, ---- para verificar a progressão e as estatísticas, ---- stats. Vou passar aqui qual é o diretório que eu quero fazer. Então, /var lib samba sysvol máquina 10.1.110, que é para onde que eu vou fazer a transferência, e vou colocar o destino. No caso aqui, 2 pontos. Lá também vai ser o /var lib samba sysvol. Feito esse procedimento, vou dar um Enter. Vamos verificar. Olha só. Então, 12 arquivos. Fez todo o procedimento da transferência das políticas, exibiu completo as estatísticas. Como deu certo, eu posso tirar aqui agora essa opção do dry run. Onde ele faz diretamente. Ó. Então, aqui ele já fez todo o procedimento, agora não é mais simulação. Vou fazer uma listagem aqui, ó, ls-l var lib samba sysvol. IT Master Cloud. Temos aqui todas as opções. Ó. Coloquei o "-r" só para ele trazer as informações listadas. Para garantir agora que seja um processo contínuo, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, chamar um crontab-e, e dentro do crontab-e eu vou fazer exatamente esse agendamento. Deixa eu só copiar o comando para não precisar digitar ele todo novamente. Por isso que eu fiz a geração via SSH, né? Copio. Vamos lá, crontab-e. Vou colocar ele para fazer aqui, ó, a cada 5 minutinhos. Cada 5 minutinhos, toda hora, todo dia, todo mês, todo dia da semana. Usuário, no caso aqui, ele já está logado como root. crontab-e já pega o usuário, vou colocar o comando rsync. Beleza, fiz o procedimento, salvei, configurado. Agora é só aguardar 5 minutinhos, nós teremos aí a sincronização. Tem um comando aqui, pessoal, dentro do Samba Tool, netacl, aqui, ó, tá vendo? netacl manipulation. Então, quando você chama aqui o netacl, vamos ver aqui as opções que ele vai trazer para você. Você pode dar um get para você visualizar, como também ele tem uma opção aqui abaixo que você consegue fazer uma checagem das ACLs, tá vendo? Exatamente lá do sysvol, ó, sysvol check. Então, se você vir aqui e rodar assim, ó, sysvol check, você consegue visualizar se tem algum probleminha ali. Se tiver algum problema, você pode utilizar o sysvol reset, que ele faz o reset, ó. Então, incluindo correções de ACLs e GPOs.
beleza? Só para ficar anotado aí para vocês. Essa configuração ela poderia ser realizada também no rsync.conf, tá? Poderia colocar como daemon do próprio rsync para ele fazer esse procedimento. Com SSH eu considero ser mais seguro. Ou então sendo feito também via Robocop. O último item que a gente vai estar vendo aqui ó, é referente à integração do Samba com o NTPD, beleza? Vamos limpar a tela aqui. Então agora a implementação do NTP, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos fazer a instalação dele no controlador de domínio. apt search NTP. Vamos ver aqui o nome do pacote. Ó, então nós temos aqui o NTP, que é o daemon dele, tá? Network Time Protocol. Temos também o NTP Date, que é uma ferramenta que é usada para fazer toda a parte de conectividade, mas como você pode ver já está depreciado. Então vamos fazer aqui, ó, apt install NTP. Confirma, faço a instalação. Uma coisa super importante, tá? Vamos dar uma olhadinha na permissão do diretório que é o NTP Sagni, que é onde vai ficar o socket. Ele tem que ter permissão de leitura para o daemon do NTP fazer a leitura dentro dele. Então, quando você dá um ls aqui, ó, "-ld", var lib samba, ó, NTP. Essa aqui é a permissão atual dele, ó. Quem é o dono dele é o root. O que eu vou fazer? Vou alterar o permissionamento dele, ó. Chal root ntp var lib samba NTP Sagni. Beleza? Listei novamente. Agora já está correto o permissionamento. O processo aqui é bem simples. Basicamente, dentro da estrutura do /etc, você vai ter aqui um arquivo que é o ntpd.conf. Então ele já vai ter toda a parte dos pools, que é onde ele vai se conectar, que são servidores de hora, e as estações clientes vai se conectar com o seu servidor, no caso, o controlador de domínio, para buscar a parte de horas do seu servidor. E você se conecta, por exemplo, com outro server, tá? Então, o que eu vou fazer? Dentro das opções aqui, ó, das estruturas, nós vamos realizar um processo de configuração. Deixa eu habilitar aqui, ó. NTP, deixa eu tirar comentário, NTP Sagni de socket. Aqui você vai indicar o var lib, que é exatamente aquele diretório onde ele vai armazenar o socket. Ó. var lib samba NTP Sagni. Beleza? Só confirmar esse diretório aqui. Prontinho, agora eu vou salvar, vou reiniciar o serviço. systemctl restart NTP systemctl enable NTP. Prontinho, então serviço do NTP também configurado aqui, certo, para uso interno dentro da nossa estrutura, beleza? Essa configuração de audit in log nós já colocamos ela, nós já configuramos, tá? Nas aulas passadas, então nem vou entrar nessa configuração não, beleza? Fechamos então essa primeira parte do conteúdo, tá? Trabalhamos especificamente esses tópicos aqui, ó, só dando uma passadinha em cada um deles, tá? Então aqui entendendo toda a parte de conceitos, entendendo aqui ó, toda a parte de rede, né, serviços de rede utilizados como por exemplo DNS, Kerberos, NTP, LDAP. Nós vimos também toda a parte do Active Directory, toda a parte de implementação, né, de um novo Active Directory. Trabalhamos a parte de adicionar um controlador em um domínio já existentes. Fizemos toda a parte de rebaixamento e remoção, tanto online como offline. Verificamos as replicações, certo, entre eles. Analisamos catálogo global. Vimos também a parte de níveis domain functions levels, active domain forest, relação de confiança entre eles, sites, inclusive subnets, toda a parte do impacto e os métodos de operações, configuração
de Audit Login a gente já tinha visto. Falei um pouquinho a respeito da replicação, utilizando o rsync, né? Configuramos, deixamos agendados aí. O Samba como NTP e vimos também toda a parte de configuração, certo, do NT4 Domains, que ele traz toda a estrutura dentro do nosso controlador, ok? Beleza, pessoal. Próximo tópico aqui, ó, já tem um peso menor, tá? Vamos trabalhar um pouquinho na parte de Active Directory Name Resolution. Alguns itens, inclusive, a gente já viu, mas vamos trabalhar com esse ferramental aqui. Beleza? Aguardo vocês no próximo. Até lá.